Boa tarde, muito boa tarde. Vamos hoje ter a última das 4 conferências que integram a programação das conferências organizadas pelo município de Cantanhede, relativas ao centenário do escritor Carlos de Oliveira. Eu queria lembrar que tivemos 4 conferências. A primeira pelo professor Pedro Serra, da Universidade de Salamanca, Meteora Oliveiriana, no dia 6 de outubro. Seguiu-se pelo professor Ricardo Namora, do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, uma conferência sobre Finisterra. Quero que o leitor se sinta intrigado. Notas para uma gênese possível de Finisterra. A terceira pelo professor Rui Mateus, Imagem Turva. A imagem turva é a presença de Carlos de Oliveira nos programas escolares. E hoje temos o professor Eduardo Sterzi, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que nos vai fazer um percurso entre Carlos de Oliveira e Clarice Lispector, a propósito de 2 textos, digamos, limite, que são Água Viva, de Clarice Lispector, e Finisterra, de Carlos de Oliveira, com o título Fluida, Vegetal, Animal, Confins e Metamorfoses da Prosa, de Água Viva a Finisterra. O professor Eduardo Sterzi, que conheço, que tenho o privilégio e o grande gosto de conhecer há bastantes anos, é professor de Teoria Literária na Universidade Estadual de Campinas e pesquisador do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Tem uma vasta obra publicada, muita dela dispersa em ensaios ainda não reunidos em volume. Eu gostava de referir alguns desses títulos do professor Sterzi. Por exemplo, um livro que neste ano de comemoração do centenário de Dante, um grande escritor italiano, recomendo vivamente, Porque Ler Dante, uma excelente introdução a Dante. Um outro livro, A Prova dos 9, Alguma Poesia Moderna e a Tarefa da Alegria. O professor Sterzi é um grande especialista em Oswald de Andrade. A sua leitura da questão da antropofagia em Oswald de Andrade é fundamental. E organizou vários volumes. Eu queria referir um, Do Céu do Futuro, 5 ensaios sobre Augusto Campos. Aliás, um dos poucos livros que eu consegui resgatar da minha biblioteca, que precisa muito de ser empacotada, não só desempacotada, como diria Walter Benjamin, porque está sempre num estado muito caótico. E além disto, gostava de referir que o professor Sterzi é também poeta, com vários livros publicados, é dramaturgo e é também curador. E gostava de referir sobretudo uma grande exposição que organizou com Verónica Stiger, de que o catálogo é este, Variações do Corpo Selvagem, uma exposição extraordinária que eu tive também o privilégio de visitar no SESC, em São Paulo, onde estava, enfim, exposta. Variações do Corpo Selvagem, Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo. As pessoas hoje conhecem Eduardo Viveiros de Castro, sobretudo, como um influentíssimo antropólogo e pensador da antropologia e das ciências humanas, que propõe um modelo alternativo, justamente, de pensamento, cada vez mais necessário neste momento civilizacional em que vivemos. Mas a verdade é que Viveiros de Castro é um importantíssimo fotógrafo também, começou como fotógrafo de cena, de filmes, etc. E esta exposição é muito surpreendente e de uma inteligência extraordinária, porque Eduardo e Verónica justapuseram as fotografias do antropólogo e as fotografias do homem do cinema. O resultado é extraordinário. Esta exposição esteve também em Portugal, em Guimarães, no Centro José de Guimarães, e de facto foi um grande momento
para nós descobrirmos mais uma das facetas do Brasil que vale a pena conhecer, neste caso a obra de Viveiros de Castro. Eu diria que na obra do professor Eduardo Sterzi, não é? A conexão entre Oswald de Andrade e a forma de pensar a literatura, ou até um interesse consistente e persistente pela questão do barroco. Lembro-me de uma conferência magnífica que Eduardo fez no Instituto de Estudos Brasileiros de Coimbra sobre a questão do barroco, em Haroldo Campos, mas não apenas, não é? Que tudo isto produz uma conexão muito particular. Eu tenho muita curiosidade em ver o livro que seguramente Eduardo fará com o seu pensamento sobre o barroco, e tenho muita curiosidade também em ver o livro que ele anuncia para o próximo ano sobre o modernismo brasileiro. Recordo que no próximo ano nós iremos celebrar os 100 anos da Semana da Arte Moderna e os 100 anos do modernismo brasileiro. Para mim, pessoalmente, é um grande privilégio poder contar com a colaboração do professor Eduardo Sterzi nesta sequência de conferências. Eu sabia que o encontro do Eduardo com Finisterre, sobretudo Carlos de Oliveira, tinha sido um encontro, digamos, forte e marcante, e por isso pareceu-me que era a altura de permitir ao Eduardo, enfim, começar a escrever sobre Finisterre, sobre Carlos de Oliveira. Ele aceitou o desafio, fiquei muito contente e pronto. Basicamente o que eu queria dizer é que é um grande gosto e realmente é um privilégio contar nesta série de conferências com a presença de Eduardo Sterzi e também na sua presença, com a presença de uma das grandes universidades do Brasil. No Brasil, enfim, há coisas muito diversas. Não há só aquelas coisas que aparecem na televisão, por boas ou más razões. No Brasil há coisas extraordinárias, há universidades magníficas e há universitários de primeiríssima qualidade. Tem sido um privilégio para mim, sobretudo desde que coordeno o Instituto de Estudos Brasileiros da minha faculdade, não é? Conhecer muitos desses nomes da Universidade Brasileira, e o Eduardo é uma dessas pessoas. Por isso, vamos então ouvir o que Eduardo Sterzi tem para nos dizer hoje nesta conferência que encerra esta série de conferências sobre Carlos de Oliveira. Eduardo, faça favor. Eduardo, tem de ligar o som. Acho que você desligou o som. Não, agora sim. Ele entrou desligado, na verdade. Bom, boa tarde, ou quase boa noite aí, né? Já estamos com essa diferença de 4 horas entre um país e outro. Eu queria, antes de tudo, agradecer a apresentação feita pelo professor Oswaldo Manuel Silvestre, que é um amigo já de muito tempo, e queria agradecer também o convite, né? Antes de tudo, da Câmara Municipal de Cantanhede, que foi feito por intermédio do professor Oswaldo, para participar deste ciclo de conferências. É um convite que muito me honra e que muito me alegra, pela oportunidade de poder falar um pouco, a partir do meu ponto de vista inevitavelmente limitado, de um autor que tanto admiro, né? E se eu digo que o ponto de vista é inevitavelmente limitado, é porque, em comparação com os demais conferencistas, eu estou muito longe de ser um especialista na obra de Carlos de Oliveira. Até porque eu sou e faço questão de ser, em alguma medida, né, um anti-especialista mesmo na abordagem dos assuntos sobre os quais eu me detive com mais vagar ao longo da vida, né? E tem alguns sobre os quais eu venho estudando e sobre os quais eu venho escrevendo há muito tempo, né? Então, as minhas obsessões, eu diria, né? Eu tentaria, portanto, fazer o que cabe a um convicto não especialista em ocasiões como esta, né? Que é falar não a partir de um conhecimento o mais possível completo sobre a obra do homenageado, né? Mas a partir de conexões possíveis com outras obras e outros autores, e mesmo com outras áreas de conhecimento, né? Então, acho que muito do meu trabalho é um trabalho de conexão mesmo, de conexões, de tentar ver possíveis ligações entre objetos, às vezes, muito, muito heterogêneos, né? Eu peço desculpas, então, se nesse percurso, né, a parte introdutória da minha fala parecer muito extensa, mas é que eu acredito que ela deixa claras
as bases a partir das quais eu falarei, né, o que eu pretendo falar, mais especificamente sobre o Carlos de Oliveira e de modo mais rápido, né, e em paralelo sobre a Clarice Lispector, que é uma autora brasileira com a qual o Carlos de Oliveira tem tantas afinidades importantes, né, como espero pontualmente demonstrar, né, e cujo centenário também se festejou há pouco, né, ou seja, também tem uma efeméride por trás, né. Bom, eu imagino que essa parte inicial, introdutória, terá mais interesse para a audiência não especializada do que para a especializada, né? Não há muito o que fazer. E ainda nesse espaço de exórdio, eu quero render minha homenagem à leitura do Finisterra, que nos foi oferecida pelo professor Oswaldo Manuel Silvestre, em Slow Motion, Carlos de Oliveira e a Pós-Modernidade, né, que é um livro que foi decisivo para a leitura que eu mesmo faço do romance. Sobretudo, eu insisti sobre a centralidade da noção de paragem da história, né, no último Carlos de Oliveira, né, que era uma noção com a qual, em alguma medida, ele se contrapunha à imensa maioria das interpretações então correntes do livro, né, que buscavam, de uma forma ou de outra, reenquadrá-lo, né, de forma mais sutil ou de forma, às vezes, menos sutil, numa gaveta que ele já não pertencia, né, que é a gaveta da história marxista pressuposta no neorrealismo, né? No entanto, de lá para cá o tempo passou, né, e o mundo, sobretudo, mudou e muito, né? E eu mesmo acho que hoje eu preferiria falar antes em paragem do mundo, né, do que em paragem da história, né? E eu acho que, em alguma medida, o que eu vou falar aqui, né, é um desenvolvimento dessa ideia de uma paragem do mundo por trás do último Carlos de Oliveira, né? Sobretudo no Finisterra, mas não só no Finisterra, né? E como vocês sabem, em alguma medida, este livro tem um aspecto recapitulativo com relação ao restante da obra do Carlos de Oliveira, né? Em alguma medida, a gente pode voltar para as obras anteriores também e ver como isso já estava presente ali, né? Queria também, ainda nesse início, né, pedir desculpas também por o fato de que, na verdade, eu acabei pensando muita coisa, escrevendo muita coisa, e acabei tentando encontrar uma unidade aqui, tentar dar alguma síntese do que eu pensei, né? Então, muita coisa ficou de fora, muita coisa fica para próximas discussões, né? Mas vamos à conferência, né? Eu até escolhi uma pequena epígrafe aqui, extraída do próprio Carlos de Oliveira, mais especificamente de um texto chamado A Fuga, que se encontra no Aprendiz de Feiticeiro, e diz assim: saímos apesar de nos pôres debaixo da terra. Bom, um pouco por toda parte, verifica-se na literatura dos anos 70 um esforço de transformação da prosa a partir da constatação e demarcação dos limites do romance na relação entre linguagem e mundo. É certo, porém, que isso não se dava pela primeira vez naquele século singularmente catastrófico e fabuloso que foi o século XX. No entanto, os limites nem sempre foram os mesmos, porque antes o próprio mundo não foi o mesmo a cada diferente momento. E, sobretudo, as soluções encontradas pelos escritores foram se alterando ao longo do tempo, porque também a linguagem não era mais o que havia sido. A constituição do romance moderno, nas primeiras décadas do século XX, afirmara, apesar da crise da linguagem e da própria imagem do homem que estava na sua base, a potência da literatura diante da história e a força da forma romanesca como reinvenção da epopeia, conforme se vê exemplarmente nas obras-primas do período, como, e eu cito apenas as mais óbvias, como em Ulisses, Em Busca do Tempo Perdido, A Montanha Mágica, O Processo, O Homem Sem Qualidades, Finnegan's Wake, etc. Bom, o próprio inacabamento que marca alguns desses textos, né, é o caso dos romances do Kafka e do Musil, talvez possa ser interpretado como uma consequência de se estender essa potência, pelo menos idealmente, ao infinito, né? Se Dada, né, a tendência mais radical do período, né, o dadaísmo, mas com essa recusa até a institucionalização como movimento, né, buscar responder àquela crise que teve na Primeira Grande Guerra, a sua hora da verdade, com uma demissão da razão e com um abandono programático do simbólico que comportava virar as costas para a própria noção de arte, os romancistas logo trataram de recolocar as coisas, ou pelo menos algumas coisas, no seu lugar. As sociedades continuavam a existir, ainda que cada vez mais conscientes do estatuto de ficção compartilhada e, por isso mesmo, frágil, né, um aspecto que as mitologias fascista e, sobretudo, nazista, logo tratariam de esgarçar, né, e também o sujeito, embora igualmente ameaçado ou até mesmo ferido, persistia como um núcleo de histórias que eram, ao mesmo tempo,
individuais e coletivas. Ainda que de acordo com o receituário do romance que vinha dos séculos anteriores, né, mas talvez sobretudo do século XIX, essa convergência, na maior parte das vezes, tomasse a forma de uma contraposição. Bom, neste quadro, todas as formas de persistência do realismo ao longo do século XX, como foi o caso do neorrealismo em Portugal, ou do romance social no Brasil, podem ser vistas como tentativas de colocar entre parênteses aquela dupla crise da possibilidade da palavra e da imagem da humanidade que os romances modernistas enfrentaram de modo mais tenso e intenso. Mas eis que tudo isso, né, os realismos, tanto quanto os modernismos, vem abaixo depois da Segunda Guerra Mundial, embora não de forma imediata e muito menos mecânica. Por mais que neorrealistas e neomodernistas levassem adiante suas empreitadas por mais algumas décadas, muitas vezes com sucesso não só estético, mas também comunicativo, a profunda ruptura da imagem do homem que os dois acontecimentos que assinalam o fim da guerra oferecem, né, eu estou me referindo à revelação dos campos de concentração e extermínio mantidos pela Alemanha contra judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros indesejáveis, e a destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas norte-americanas, põe tudo isso em questão. Se questo é um homo, né, o título do livro que Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, publicou em 1947, com sua formulação exata em que a ênfase, a partir do dubitativo se, recai antes sobre questo, isto, do que sobre homo, homem, né, sintetiza com pungência o que significava ser humano, não só dentro dos campos, mas também depois dos campos. É uma condição que, por mais intransferível na sua dor concreta, toca ou deveria tocar a todos, por mais que se constitua como exigência a partir da explosão ou implosão dessa totalidade. Daí que, justamente neste contexto, surge a última grande entrada em cena da humanidade, como tal no palco da história, não na forma de herói coletivo, mas como vítima coletiva assacrificial, não sacrificial. Em Nuremberg, pela primeira vez na história, a justiça trabalhou com a noção de crimes contra a humanidade. Não só uma nova imagem do homem como ser absolutamente destruível que emerge aí, mas também o mundo, nesta era que agora se anuncia, pode ser definitivamente aniquilado. Esta é uma constatação que, conforme argumentou Hannah Arendt, as viagens espaciais, por exemplo, nos anos seguintes, só vieram reforçar, conforme deram à humanidade pela primeira vez, muito mais do que propiciaram as grandes navegações, a aviação ou os diferentes sistemas de telecomunicação, uma visão total do planeta e, portanto, também da sua vulnerabilidade. Bom, toda a fé mais ou menos fácil na capacidade de representação da linguagem aparece agora como religião, ainda que política, ou como farsa. Se antes o escritor partia de uma crise, agora ele parte de um desgaste que torna irrisória, digamos, a própria noção de crise. Até porque não é apenas a escrita que precisa recomeçar a partir do esgotamento, né? Em alguma medida é a própria vida que precisa recomeçar. Né? Daí que, se por um lado tenhamos novas formas de radicalização política, muito por conta da reorganização geopolítica nascida de fins da Segunda Guerra Mundial, isto é, da chamada Guerra Fria, que frequentemente esquentou e mesmo incendiou nas margens do mundo, né, uma problemática a qual Carlos de Oliveira não foi, não virou as costas, né. Por outro, inúmeras formas de fuga com relação a esse cenário ocorreram. Nos Estados Unidos, centro do capitalismo pós-guerra, a evasão para os subúrbios e a evasão para as comunidades, hippies, religiosas, etc., por mais antitéticas que parecessem, foram fenômenos paralelos e complementares que o resto do mundo tratou de imitar, isto é, que o resto do mundo, dadas as circunstâncias sociais, econômicas, políticas e culturais locais, tratou de inevitavelmente parodiar. Né? Se alguns fugiam do pesadelo em que começavam a se converter às cidades modernas, outros fugiam do próprio sonho de prosperidade que estava na base daquele pesadelo. Né? Constante, de qualquer modo, era uma certa necessidade de fuga. Né? As artes não ficaram de fora desse movimento geral de evasão, e, mais uma vez, como já ocorrera no início do século XX, né, sobretudo depois da Primeira Grande Guerra, os artistas se contrapuseram abertamente à cultura, né, interpretada não sem razão como cúmplice voluntária ou involuntária da barbárie. Bom, quanto a isso, há aquela ascendência lapidar e famosa de Walter Benjamin, né, escrita quando a Segunda Guerra Mundial já estava em curso e ele mesmo, judeu e comunista, era forçado a deslocar-se sem rumo pela Europa até encontrar o suicídio, não a saída, na fronteira da França com a Espanha. Né? A sentença diz: não há um documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. Bom, e foi Benjamin também quem, em um brilhante ensaio de 1933, intitulado Experiência e Pobreza, escreveu que nas obras dos artistas que produziam a partir da desvalorização da experiência e de todos os valores a ela associados, a humanidade se prepara, se necessário, para sobreviver à cultura.
Bom, um desses artistas, né, que depois talvez eu retorne se der tempo, era Jean Dubuffet, né, que em 1968 publicou um ensaio chamado Cultura Asfixiante, né, no qual propõe que os intelectuais pretensamente revolucionários não têm outro caminho a tomar senão renunciar a ser intelectuais e que seria necessário constituir para eles escola de desculturação, deculturação, né, com tudo que de paradoxal e irônico guarda uma tal sugestão. Bom, é neste quadro, aliás, que surge uma noção fundamental que, curiosamente, ainda não parece ter sido levada suficientemente a sério de um ponto de vista filosófico, e isso já passadas tantas décadas, que é a noção de contracultura. Né? Bom, é neste ponto que acredito que se encaixam os livros de que eu vou me ocupar hoje, né? O Finisterra, do Carlos Oliveira, e o Água Viva, de Clarice Lispector. São dois livros em que a invocação de esferas exteriores à cultura e à própria humanidade, com a emergência de algo como uma retórica extra-humana, né? Isto é, indiferentemente pré- e pós-humana, que recorre com frequência às figuras do vegetal e do animal, mas também em suas formas extremas do inorgânico, né? Passa a ser determinante para as reconfigurações da prosa romanesca. Não por acaso, são duas obras que assinalam elas mesmas os confins das experiências literárias de seus autores, não só porque estão entre as últimas que eles publicaram, que poderia ser apenas um fato biográfico contingente, né, mas porque colocam essa sensação de fim no centro de sua escrita. São, em alguma medida, experiências terminais de escrita, ou mais exatamente, experiências de escrita terminal. Entre as duas obras, há um pequeníssimo intervalo de 5 anos. Né? Água Viva foi publicada em 1973 e o Finisterra em 1978. O traço fundamental de convergência entre os dois livros está, a meu ver, no modo como ambos se distanciam dos modos usuais em seus países, Brasil e Portugal, de vincular criação literária e representação social, o que, no caso de Carlos de Oliveira, ganha um peso ainda maior, dada a sua ligação, ao longo de boa parte de sua obra, com o neorrealismo. Né? A Clarice Lispector foi lida no início, a meu ver, erroneamente, né, como uma intimista, a gente pode dizer, quando sempre foi o contrário disso, né, uma, digamos, estimista, né, a gente pode falar. Bom, podemos elaborar uma hipótese para explicar esse fato, né, ou seja, essa diferença, né, com base no que foi dito até aqui, né, naquele retrospecto, né, no esboço de retrospecto que nós apresentamos como introdução. Em alguma medida, eu diria que o traço que conecta Água Viva e Finisterra, e mais amplamente, à luz deles, umas tantas outras páginas nas obras de seus autores, ao mesmo tempo que o separa do destino previsível das letras nos seus países, né, constituindo-os como corpos textuais singulares e, por isso mesmo, enigmáticos, está no fato de que neles ocorre como que uma eporré, né, uma suspensão da história nacional, cujo espaço vacante será logo ocupado pela história local mais mínima, e que é mesmo pré-história, lindeando, conforme a cultura aprofunda-se em natureza, com a geologia e a paleontologia, assim como com a biologia, né, e pela história universal mais vasta, verdadeiramente cósmica, né, e que é mesmo pós-história, transferindo-se à astronomia e à astrologia. Né? Isso fica muito claro nos dois autores. Né? Bom, podemos lembrar aqui uma das obras decisivas da filosofia desta época, né, que precede Água Viva em um ano, né, de 72, o Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, mais exatamente aquelas passagens onde, interpretando o que nós podemos chamar de imaginação geopolítica da esquizofrenia, eles chegam a proposições como essas. Né? E eu fiz aqui uma montagem de diferentes fragmentos de páginas diversas. Né? Não foi suficientemente assinalado a que ponto o esquizo faz história, alucina e delira a história universal e dissemina as raças. Passa-se de um campo a outro atravessando limiares, não se para de migrar, muda-se de indivíduo como de sexo, e partir devém tão simples quanto nascer ou morrer. Pode acontecer que se lute contra outras raças, que se destruam civilizações, à maneira dos grandes imigrantes que tudo arrasam à sua passagem, mundo negro, deserto crescente. Uma máquina solitária ronca na praia, uma fábrica atômica instalada no deserto. Mas se o corpo sem órgãos é esse deserto, ele o é como distância indivisível, indecomponível, que o esquizo sobrevoa para estar em toda parte em que o real é produzido, em toda parte em que o real foi e será produzido. Longe de ter perdido não se sabe qual contato com a vida, o esquizofrênico está mais próximo do palpitante coração da realidade, a tal ponto que se confunde com a produção do real. Todo delírio tem um conteúdo histórico mundial, político, racial, arrasta e mistura raças, culturas, continentes, reinos, é próprio da libido investir o campo social
sob formas inconscientes e assim alucinar toda a história, delirar as civilizações, os continentes e as raças e sentir intensamente um devir mundial. Bom, onde se lê aí raças, talvez faria mais sentido, sobretudo hoje, falar em povos, né? Ainda mais tendo em vista o subtítulo de Finisterra, Paisagem e Povoamento, né? E ainda neste livro, a figura dos peregrinos também poderia ser lembrada, por meio da qual o narrador não só escreve um outro tempo, uma Idade Média, na sua contemporaneidade, mas também se desloca, ainda que por meio do olhar, para aquele tempo outro, né? Fazendo-se, e também a sua ficção, ainda que por instantes, medieval, assim como frequentemente também a faz pré-histórica, geológica, micológica, cosmológica, etc. Bom, poderíamos ainda enumerar todas as inúmeras derivas por meio das quais Clarice Lispector se movimenta o tempo todo em direção a outros povos e, mais abrangentemente, a outras formas de vida, né? E é assim que a própria escrita dela se faz, com frequência, hieróglifo ou ideograma, ou ainda pintura ou música. Né? Vou citar só um trechinho, né, que eu acho que congrega tudo isso. Né? E eis que percebo que quero para mim o substrato vibrante da palavra repetida em canto gregoriano. Estou consciente de que tudo que sei não posso dizer, só sei pintando ou pronunciando sílabas cegas de sentido. E se tenho aqui que usar-te palavras, elas têm que fazer um sentido quase que só corpóreo, estou em luta com a vibração última. Para te dizer o meu substrato, faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes já. Lê então o meu invento de pura vibração sem significado, senão o de cada esfuziante sílaba, lê o que agora se segue, com o correr dos séculos, perdi o segredo do Egito, quando eu me movi em longitude, latitude e altitude, com a ação energética dos elétrons, prótons, nêutrons, no fascínio que é a palavra e a sua sombra. Isso que te escrevi é um desenho eletrônico e não tem passado ou futuro, é simplesmente já. Fim da citação. Bom, não quero sugerir, claro, que Clarice Lispector e Carlos de Oliveira fossem esquizofrênicos, né, nada do tipo, ou mesmo que estivessem a imitar modos de ver as coisas supostamente próprios da esquizofrenia. O que ocorre aqui é algo ao mesmo tempo mais sutil e mais brutal. Né, o estado do mundo, tal como se apresenta a eles naquele momento, exige uma tomada de partido ou de posição que só pode ser rigorosamente contracultural, e a própria literatura nesse movimento como que se esquizofreniza. Assim que na argumentação de Deleuze de Guattari supera-se a circunscrição convencional, que é psicanalítica, mas antes nós podemos acrescentar era trágica e depois romanesca, ao âmbito da família, assim como ao âmbito das sociedades nacionais, pensadas como paródias ampliadas dos romances familiares. Bom, é deste modo que uma casa não é mais só uma casa, né? Assim como uma região não é mais apenas uma região, né? Mas são modos de habitar imediatamente o universo. Isto é, modos de se fazer de se solidarizar com as ruínas do cosmos. O que comporta revolver um passado profundo, escrever, ou mais exatamente desenhar, né? E a gente pode pensar no desenhar como uma modalidade de escrever, mais do que o contrário, né? A partir do que ali veio à tona, como é figurado de modo exemplar na inesquecível cena inicial de Finisterra, que eu cito também. O jardim familiar, primeira fase do abandono, montões informes de silvedo, bucho descabelado, urtigas, flores selvagens. As palmeiras de pouco porte incharam tanto que fazem pensar em anões velhos, doentes, com as suas cabeleiras, as suas folhas emaranhadas caindo em arco até ao chão. Sentado no osso de baleia, para ser mais exato, na seção média da espinha dorsal de uma baleia, 51 centímetros de diâmetro, 33 de altura, duas vértebras abrem-se com as pás, as asas de uma hélice. Bastante afastadas, permitem que os cotovelos se apoiem nelas. Pondo o caderno em cima dos joelhos, consegue desenhar, não tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-lo a entrar em casa. Osso de baleia, textura de madeira pobre, exposta à água, à erosão, sem apodrecer. A luz, quando bate de frente nos veios foscos, desprende uma poalha cor de cinza, quase a reacender-se. A densidade calcária decresce tanto que podem ambos flutuar, a criança e o osso de baleia, sobre murgos bilhosos, caules de gisandra, líquenes, doenças vagarosas. Bom, aqui, o jardim familiar logo se desfamiliariza pela iluminação de seus cohabitantes vegetais, no entanto, também logo antropomorfizados como anões velhos, doentes, representando-se ainda como familiar, apenas sob a forma dialética ou paradoxal de um Heimlich, isto é, do familiar e infamiliar, daquilo que justamente na medida em que insiste na familiaridade, mais se revela estranho e vice-versa. E o escritório não é menos do que um osso de baleia, isto é,
o resíduo escultórico de um emissário animal às profundezas do oceano, em alguma medida para glosar o título de Clarice Lispector e tudo que nele está implicado, um resquício petrificado de uma imensa água-viva, tornada a ocasião de escrita ou de desenho como escrita, já que estamos aqui em todos os níveis em meio a formas mutantes, híbridas. Bom, está aqui implícita uma antropologia radical, que, como no caso da antropologia levi-straussiana, vai aos poucos se revelando uma entropologia. Eu recordo algumas frases dos parágrafos finais de textos tópicos, outro dos textos fundamentais do clima cultural ou contracultural que estamos revisitando. Diz assim: o mundo começou sem o homem e terminará sem ele. As instituições, os costumes e os hábitos que terei passado a minha vida a inventariar e a compreender são uma florescência passageira de uma criação com referência à qual não possuem nenhum sentido, senão talvez o de permitir à humanidade o desempenho de seu papel. Longe de marcar um lugar independente de ser o esforço do homem, mesmo condenado a opor-se em vão a uma decadência universal, esse papel aparece também como uma máquina, talvez mais aperfeiçoada do que as outras, trabalhando para a desagregação de uma ordem original e precipitando uma matéria poderosamente organizada numa inércia cada vez maior e que um dia será definitiva. Desde que começou a respirar e alimentar-se, até a invenção dos engenhos atômicos e termonucleares, passando pela descoberta do fogo e salvo quando se reproduz, o homem nada mais fez do que alegremente dissociar bilhões de estruturas para reduzi-las a um estado em que já não são capazes de integração. Sem dúvida, ele construiu cidades e cultivou campos, mas, pensando bem, esses objetos são igualmente máquinas destinadas a produzir inércia num ritmo e numa proporção infinitamente mais elevada que a quantidade de organização que implicam. Quanto às criações do espírito humano, seu sentido só existe com relação a ele e confundir-se-ão com a desordem desde que ele desapareça, a tal ponto que a civilização tomada em conjunto pode ser descrita como um mecanismo prodigiosamente complexo em que estaríamos tentados a ver a possibilidade que tem o nosso universo de sobreviver se a sua função não fosse fabricar o que os físicos chamam entropia, isto é, inércia. Cada palavra trocada, cada linha impressa, estabelece uma comunicação entre dois interlocutores, imobilizando um nível que antes caracterizava por uma diferença de informação, logo por uma organização maior. Mais do que uma antropologia, seria preciso escrever antropologia, o nome de uma disciplina voltada a estudar em suas formas mais altas em suas mais altas manifestações, esse processo de desintegração. Bom, George Steiner, em Nostalgia do Absoluto, comenta esta passagem da antropologia à entropologia, frisando tratar-se, na sua formulação original, de uma diferença apenas gráfica, não sonora. Ele diz: em francês, o trocadilho é perfeito, não se pode distinguir antropologia de antropologia, ou seja, com A e com E acaba tendo o mesmo som. Culminará, diz ele, na ciência da entropia, da extinção. Este trocadilho sinistro culmina numa imagem da Terra, desprovida de humanidade, a rodopiar fria e desabitada no vazio do espaço. Contudo, diz o Levi-Strauss, eu existo. No entanto, essa existência, acrescenta o antropólogo, não é a de um indivíduo, mas sim a de um corpo-robô. Essa imagem eu acho sensacional do parágrafo final, dos parágrafos finais do Tristrópolis, a de um corpo-robô que serve de abrigo para a sociedade constituída por alguns bilhões de células nervosas em luta com seu hospedeiro. E por mais que a arte não possa lhe servir de refúgio, conforme ele observa em seguida, citando também como refúgios possíveis e também impossíveis a psicologia e a metafísica, sugere ele que há instantes em que esse tsunami de destruição permite vislumbrar o que ainda não é destruição. Vou citar mais um trechinho, ele diz assim: quando o arco-íris das culturas humanas tiver acabado de se abismar no vácuo escavado pelo nosso furor, enquanto estivermos aqui houver um mundo, esta arca frágil que nos liga com o inacessível permanecerá, mostrando o caminho inverso ao do nosso cativeiro e cuja contemplação, a falta de percorrê-lo, fornecerá ao homem o único favor que possa merecer: suspender a marcha, reter o impulso que o leva a obturar uma após outras as rachaduras abertas no muro da necessidade e a concluir a sua obra ao mesmo tempo que fecha a sua prisão. Esse favor que toda a sociedade ambiciona, sejam quais forem as suas crenças, seu regime político, seu nível de civilização, e que põe seus ócios, seu prazer, seu repouso, sua liberdade, ocasião vital para a vida, se desprender
e que consiste, durante os breves intervalos em que a nossa espécie admite interromper o seu labor de colmeia, em aprender a essência do que foi e continua a ser aquém do pensamento e além da sociedade, na contemplação de um mineral mais belo que todas as nossas obras, no perfume mais sábio que os nossos livros, respirado na corola de um lírio, ou na piscadela cheia de paciência, de serenidade e de perdão recíproco, que um acordo involuntário permite, às vezes, trocar com um gato. Bom, o que aqui, no exato desfecho do livro de Lévi-Strauss, não por acaso um misto de ensaio e romance, aparece como possibilidades dispersas e declinantes de epifanias, ganha uma forma muito mais abrangente e complexa se nos deslocamos para outras páginas do antiético de Deleuze e Guattari, que nós citamos agora há pouco, que em alguma medida se colocam não só contra Freud, mas também em contraste com a antropologia, né, que liga Marcel Mauss ao autor dos Tristes Trópicos. Dizem assim Deleuze e Guattari: o grande livro da etnologia moderna é menos o ensaio sobre a dádiva, de Mauss, do que a genealogia da moral, de Nietzsche. Pelo menos deveria sê-lo. Nunca foi posto de maneira tão aguda o problema fundamental do sócios primitivo, que é o da inscrição do código da marca. O homem deve constituir-se pelo recalcamento do influxo germinal intenso, grande memória biocósmica que faria passar o dilúvio sobre toda a tentativa de coletividade. Mas, ao mesmo tempo, como fazer-lhe uma nova memória, uma memória coletiva que seja das palavras e das alianças, que decline as alianças com as filiações extensas, que o dote de faculdades de ressonância e de retenção, de extração e desligamento, e que opere, assim, a codificação dos fluxos de desejo como condição dos sócios. A resposta é simples, é a dívida, são os blocos de dívida, blocos abertos, móveis e finitos, esse extraordinário composto da voz falante, do corpo marcado e do olho apreciador. Bom, talvez nessa longa véspera da extinção, que é a literatura tal como se deixa entrever em livros como Finisterra e Água Viva, o esforço poético consiste em desrecalcar aquele influxo germinal intenso, tornando presente mais uma vez aquela grande memória biocósmica de que falam Deleuze e Guattari. Mais do que um apagamento dessa memória para que se consolide a outra, né, simplesmente escritural, e concernente à dívida, o que temos é uma comunicação inédita entre as duas memórias, o que confere uma nova vitalidade extremada, drástica, à escrita. Vislumbre, em suma, ainda que dentro dos limites do livro da biblioteca, em suma, da civilização, de uma escrita rigorosamente contracultural e não menos antissocial, sem, no entanto, afundar mais uma vez no tesouro fajuto, ouro de tolo, do eu e do indivíduo. E aí eu acho que a gente pode pensar um pouco a série de contra-epifanias que a gente vai ter ao longo de todo o Finisterra, à luz daquelas epifanias finais que já são apresentadas em forma de uma espécie de eclipse da civilização no final de Tristes Trópicos. Eu deixo apenas essa sugestão, que a gente teria muitos exemplos aí para dar, mas sigo adiante aqui em direção à conclusão. Bom, é significativo que em Água Viva, Clarice se valha com frequência de uma expressão que, com uma pequena alteração, já estava no discurso derradeiro de Tristes Trópicos e que sinaliza o modo intelectual de se conectar a essa memória biocósmica a que se referem Deleuze e Guattari. Se Lévi-Strauss sonha com um aquém do pensamento, que é paralelo ao além da sociedade, Clarice aspira ao atrás do pensamento. Ela diz, por exemplo, estou lidando com a matéria-prima, estou atrás do que fica atrás do pensamento. Bom, todo um torvelinho pronominal, que é a suposição de novo mapa para os lugares das coisas e dos seres no mundo, se estabelece a partir dessa noção. Atrás do pensamento não há palavras, minha pintura não tem palavras, fica atrás do pensamento, nesse terreno do sou puro êxtase cristalino, sou-me, tu te és. Esse é um fragmento da Clarice, do Água Viva. A própria escrita cede ao pensamento na forma de um recuo estratégico para fora do intelecto e do humano em suas versões convencionais. Outro trecho. Será que isso que estou descrevendo é atrás do pensamento? Raciocínio é que não é. E, enfim, atinge-se assim um estado de infância na sua relação, digamos, umbilical com a casa, que o autor do Finisterra também tem em vista, desde a primeira página do seu romance, e num texto como no outro, a vida nas suas formas mais informes, porque participantes a um só tempo da vida e da morte, surgem como, simultaneamente, promessa e ameaça. Cito outro trechinho aqui do Água Viva. Atrás do pensamento, mais atrás ainda, está o teto que eu olhava enquanto infante,
né? Eu acho que a gente pode traçar um paralelo aí com a janela da casa do Finisterra. De repente chorava, já era amor, ou nem mesmo chorava, ficava à espreita, a perscrutar o teto. Um instante é o vasto ovo de vísceras mornas. Bom, esta última frase poderia ser encaixada sem esforço, eu acredito, no fluxo textual de Finisterra, né? A gente poderia deslocar de um texto para outro. Por fim, é por essa escavação atrás do pensamento que se descobre o mal-estar que está na origem de tudo, né? Dessas narrativas. Tudo atrás do pensamento, diz Clarice. Se tudo isso existe, então sou. Mas por que esse mal-estar? É porque não estou vivendo do único modo que existe para cada um de se viver e nem sei qual é. Desconfortável, não me sinto bem, não sei o que é que há, mas alguma coisa está errada e dá mal-estar. Bom, esse mal-estar está também na origem de Finisterra, como fica claro, a meu ver, em alguns textos hoje recolhidos em Um Aprendiz de Feiticeiro, que tematizam justamente o que a gente chamaria hoje de catástrofe ambiental, de forma direta, como no texto Gás, que é de 1967, ou mais direta, como Na Floresta, que é de 66 e 70. Né? Gás, eu acredito que seja especialmente importante no tocante a isso, porque estabelece uma série que liga a derrubada das árvores na cidade, os cemitérios de comboios, a guerra química no Vietnã, os jatos que poluem os céus, etc. Né? Ou seja, é todo um quadro que vai sendo montado ao longo do texto. Bom, ressalta aí como a questão, Carlos de Oliveira ressalta aí como uma questão ecológica, que ali não se nomeia dessa forma, né? Mas a gente vê que é essa questão, né? Está presente em obras como Ulisses, de James Joyce, já, né? Ou Tilvânia, de Chekhov. Né? Ele cita trechos de um texto e de outro. Né? O outro texto, Na Floresta, por sua vez, concentra-se justamente nas alusões literárias a este espaço que foge à dialética fundante para a literatura portuguesa entre o campo e a cidade. Né? A floresta é o fora por excelência, né? Carrega este espaço exterior no seu próprio nome, né? Como também o faz Forasteiro, por exemplo. Né? Podemos ver, a propósito, o já citado texto Na Floresta, né? Em Um Aprendiz de Feiticeiro, ou ainda alguns poemas, mesmo longínquos no tempo, né, em que Finisterra, em alguma medida, né, aquilo que vai ser Finisterra, em alguma medida, já se prepara justamente na medida em que o autor dava as costas ali por momentos, né, dentro de toda a discussão social que está presente, né, mas dava as costas ali por momentos ao mundo social. Né? Por exemplo, algumas estrofes de Colheita Perdida. Né? Eu selecionei 3 estrofes, mas a gente poderia, na verdade, fazer essa busca ao longo de vários outros livros. Né? Diz assim: o resto é um silêncio vegetal, com movimentos secos nas esgalhas, as florestas e o sono natural que tu, ó morte, sobretudo espalhas. Contra as lapas de fraga ásperas e brutas, o gado guarda o medo dos pastores, que sentem lobos ao luar das grutas, amando-se entre a terra e o terror. Ou ainda as florestas que daqui conheço, minerais, são as manchas da terra alucinadas, cardumes de mendigos ao poente nas estradas, nódoas só para os olhos astrais. Bom, temos já aí um deslocamento com relação à pastoral, ou antes um deslocamento da pastoral com relação às suas formas canônicas. Né? Após lembrar a excepção literária de Floresta, né, coleção variada de narrativas, máximas, etc., como na Nova Floresta, de Manuel Bernardes, Carlos de Oliveira caracteriza assim o ato de escrever, né, o seu ato de escrever. Também semeio florestas. Oswaldo Manuel Silvestre, examinando o último Carlos de Oliveira, né, aqueles de livros como Finisterra e Pastoral, fala de uma pastoral sem Arcádia. Né? O sujeito dessa pastoral, se há de fato algum, não diz mais et in Arcadia ego, né, para usar a forma clássica, né, mas talvez et in Gaia ego. Né? Ou ainda mais radicalmente, et in Gaia non ego. Né? Isto é, diante da intrusão de Gaia, né, o nome que a Isabelle Stengers dá ao macroevento que congrega todas as catástrofes agora em curso, de que o aquecimento global é apenas a mais urgente, né? E aqui a gente poderia voltar à listagem encontrada lá no texto Gás, do Carlos de Oliveira. Nós estamos aí como se não estivéssemos, cada um de nós está fora de si, porque o eu não dá mais conta do que acontece. Né? Outra opção para isso, para essa forma, poderia ser et in Gaia id, né? Ou mesmo com vocabulário de Água Viva, né, que vai insistir sobre a categoria do it, né, ou seja, desse impessoal, né, a gente poderia dizer et in Gaia it. Né? Bom, diante da alternativa entre logos e physis, né, podemos dizer que Carlos de Oliveira e Clarice Lispector optam pela physis, mas que essa não é uma opção exclusiva
que elimina o outro polo. Pelo contrário, nós temos aí uma acoplação inédita e intensa de ambos os polos, né? Ainda que com ênfase num deles, né, que faz da literatura não exatamente, podemos dizer, fisiologia, né, mas, com perdão pelo neologismo, algo como uma logofisia, né? De resto, nós podemos nos perguntar se não foi a escrita, com sua imediata separação da letra com relação à mão que a escreve, né, que constituiu, aliás, a sua permanência em confronto com a fugacidade da voz, né, desde sempre uma forma de logofisia, e logofisia radical, em que a physis que está em questão oscila, para nós retomarmos os termos aqui dos livros em exame, né, entre a fluidez orgânica das tintas e a dureza inorgânica dos estilos e tipos, ou seja, entre a água viva do que escorre, se dilui e se dispersa, e a finisterra do que se grava, da letra, que é metal ou pedra, cabendo a areia fluida, porque, embora dura, minúscula, um lugar intermediário. Bom, não por acaso, Foucault desenhou o fim do humanismo na forma de um rosto que se apaga na areia de uma praia, né? De resto, que a physis da escrita tenha sempre algo de maquinal, de robótico, né, me parece evidente. Ela não é humana propriamente, a escrita, mas é humanoide, a gente pode dizer, né? É o que se vê claramente formulado, a meu ver, no texto Cosmogonia, né, que o Carlos de Oliveira escreveu paralelamente ao trabalho de Finisterra, né, e no qual expõe, como se sabe, os pressupostos a partir dos quais a narrativa do romance se construiu, né? E eu queria encerrar minha fala pelo trecho inicial do Cosmogonia, né, em que, em alguma medida, isso fica claro e que, na verdade, serve de base para a gente pensar aí essa extensão do dom da fala que vai aparecer aqui, como dom de escrita também, né? Essa extensão a todo um universo em decomposição, que vai ser o universo do Finisterra, né? Diz assim: primeira experiência, dar o dom da fala aos grãos de areia que tenho sobre a mesa. É um simples teste, mas nunca mais se calam. Sustos, abusos, sobressaltos por culpa do vento. Acorda-os alta noite, transforma-os em grandes penedias, ocas, felizmente, e atira-as contra as vidraças da criança. O demônio numa teologia arenosa. Essa experiência altera, claro, a prática da escrita, inicia um processo de metamorfoses que vou utilizar e controlar. Verbos e ações minuciosos. Por comodidade, passo a representação naturalista da paisagem. Executo-a com areia real. A cinza, o sal, são expedientes, ou melhor, improvisos. Modelo algumas dunas sobre a mesa de pinho e subentendo o resto. Florestas soterradas, estratos de argila. Posso obter também elementos diretos de imitação, carbonizando lenha, recolhendo barro, mas não vale a pena. A areia, sim, é essencial. Restringe a noção de essência ao mundo narrativo, parto apenas destes grãos e deduzo-a por exclusão de partes. Mesmo assim, pretendo um sistema planetário, uma cosmogonia. Obrigado. Bom, nesta versão das conferências não há aplausos no fim, há umas mãozinhas que aparecem e tal, isso é uma grande frustração quando a gente ouve uma conferência como esta que acabamos de ouvir, e realmente dá vontade de aplaudir por muitas razões. Uma das razões que eu gostava de referir talvez fosse a seguinte: um vício meu, quando leio alguém que me interessa, é perceber que livros é que essa pessoa lê. Porque acho que isso diz muito do trabalho da pessoa, não é? E nós reconhecemos aqui nesta conferência muitas das coisas que o Eduardo Sterzi faz e muitos dos seus interesses, por exemplo, o Lévi-Strauss e todo esse universo, Marcel Mauss, etc, etc. Mas a forma como o Eduardo relacionou 3 ou 4, enfim, os 2 livros, para já, Finisterra e Água Viva, e depois outros 2 livros fundamentais, o Anti-Édipo, né, de Deleuze-Guattari, e os Tristes Trópicos, de Lévi-Strauss, né? Só isso já é um gesto de leitura tão poderoso que merece, enfim, a nossa atenção e o nosso aplauso, acho eu, né? Porque, no fundo, aquilo que nós fazemos nas humanidades é basicamente comparar coisas que, em princípio, nada indica que devam ser comparadas, não é? Não há um roteiro prévio para estas comparações.
é o próprio gesto de leitura, é o trabalho do pensamento que aproxima coisas que, enfim, à partida são diversas e estranhas entre si e longínquas, mais ou menos longínquas. Quando nós conseguimos aproximar, comparar e fazer com que tudo isto produza sentido e produza um novo objeto, realmente eu acho que isso merece aplauso e foi o que aconteceu aqui. Aliás, quando o Eduardo mandou o título com a Água Viva, eu fiquei muito curioso. A Água Viva é realmente um texto extraordinário e também com bastantes problemas editoriais, não é? A fixação do texto. Mas uma pessoa começa a ler o texto e começa logo a encontrar coisas que nos excitam bom, aquela última Clarice é uma coisa estranhíssima e muito excitante, não é? Em todos os aspectos. Mas nesta proposta de aproximação, eu lembro logo a abrir uma expressão, bom, a aleluia, por exemplo, a aleluia, não é? E toda uma linguagem bíblica que depois nós também reencontramos em Finisterra, não? Aleluia, etc. O Eduardo falou dos peregrinos, etc. Mas depois logo uma expressão que Clarice usa logo a abrir, felicidade diabólica. Não é? Que também nos faz lembrar coisas de Finisterra, né? O diabo, o demónio, etc. E essa felicidade diabólica, de facto, há muitas pistas aqui e de facto foi uma experiência tremenda esta leitura, esta questão do híbrido. No que me toca, porque eu fui citado a abrir, devo dizer que acho que a sugestão do Eduardo de uma leitura, enfim, que eu hoje já não acompanho muito, mas a questão da paragem da história, substituí-la pela paragem do mundo, parece uma coisa muito interessante e muito mais, eu acho, com um espectro de pensamento muito mais lato do que propriamente apenas a paragem da história, não é? E a forma como depois o Eduardo consegue meter aqui toda a questão do pensamento ambiental, que no caso do Carlos de Oliveira ainda é uma coisa um tanto embrionária, não é? Ainda não tem aquela codificação toda da ecologia, etc. Também me pareceu absolutamente fascinante. É curioso que no colóquio de Carlos de Oliveira, que teve lugar no Brasil em agosto, um professor português que esteve no Brasil e agora está em Santa Bárbara, o André Correia de Sá, fez uma leitura muito interessante da Finisterra, mas acentuando a questão do apocalipse, a paisagem apocalíptica, não é? Paisagem apocalíptica, etc. E esta leitura do Eduardo, não é? Da paragem do mundo, etc., também ajuda a perceber isso, não é? E leva-nos para isso. E essa ideia de um pré- e pós-humano, para o qual a Clarice também dá muito alimento intelectual, não é? Intelectual, emocional, afetivo, sensorial. A Clarice está sempre a produzir imagens poderosíssimas desse ponto de vista. Mas, enfim, eu não queria roubar, não sei se há comentários no chat, senão eu peço ao Eduardo que, enfim, que comente um pouco também este meu comentário inicial. Eu só gostava de dizer uma coisa que eu não disse a abrir e esqueci-me imperdoavelmente. Uma das últimas vezes que eu estive com o Eduardo e com a Verónica Stiger foi no São João, no Porto. São João no Porto, um dia, uma noite inesquecível, essa no São João, do São João no Porto, não é? O Eduardo, a Verónica, eu, a Elsa e o Amir. Foi de facto uma noite fantástica. E o Eduardo e a Verónica já tinham estado outra vez, uma vez anterior no São João no Porto, e isto traz à tona um aspecto que eu queria referir, que é o grande conhecimento. O Eduardo não quis ir muito por aí, fez uma introdução muito modesta, digamos assim, em relação ao seu conhecimento da literatura e da cultura portuguesas, mas ele tem um conhecimento muito profundo da literatura portuguesa e da cultura portuguesa, sobretudo a moderna e contemporânea, e de todos os nossos pensadores e críticos. Quando morreu Eduardo Lourenço, o Eduardo publicou no Facebook um texto sobre Lourenço, que era um texto admirável. É um texto admirável e que mostrava uma capacidade de leitura de uma obra tão vasta e tão densa como a de Lourenço, e de ensino, não é? Que também Eduardo já deu um curso sobre ensaio português, creio eu, alguns portugueses. Portanto, esse ponto eu acho que se devia referir. Isto tem a ver também com estadias longas de Eduardo e Verónica em Portugal,
Esse faz deles grandes conhecedores, de facto, da cultura portuguesa, e eu gostava de referir isso. Entre Portugal e o Brasil há muita conversa vazia, retórica oca, muito equívoco, muito desconhecimento mútuo, e é bom, de vez em quando, nós vermos dos dois lados manifestações muito exatas do contrário, não é? De conhecimento, dedicação, interesse, etc. Mas, enfim, esta é a minha primeira reação a esta conferência, que achei magnífica. Eu não sei se há algum ponto que o Eduardo queira desenvolver ainda, ou alguma coisa que, enfim, não tenha podido desenvolver na conferência, mas tenha ficado para uma outra altura, não sei. Houve muitas coisas que o Eduardo disse que a mim, eu tomei nota, e, por exemplo, a questão do Unheimlich, acho, não é? Aquele início do Finisterra, de facto, dá uma pancada na gente. Não, dá uma pancada na gente, e aquilo é, de facto, uma representação, não é, do Unheimlich, justamente nessa figura do familiar, não é? Que é o estranho. Porque, se eu bem me lembro do texto do Freud, ele insiste na ideia de que a experiência do Unheimlich não é assim tão frequente, não é? Exato. E isso é que faz a sua força. E aquela imagem do jardim familiar e da vértebra aponta para isso. Na Clarice também há muitas experiências dessas, não é? Que a crítica tentou traduzir numa terminologia, em termos, por exemplo, a epifania, não é? A epifania, etc. Que às vezes pergunto-me se é uma boa tradução, porque parece-me também o problema da epifania é que produz uma certa domesticação do Unheimlich na Clarice, não é? Mas não sei se o Eduardo quer dizer mais alguma coisa. Seria bom. Eu acho que a partir disso, né, eu acho que o essencial é a gente compreender que, na verdade, eu acho que eu falei muito rapidamente, em determinado momento eu cheguei a falar na possibilidade de a gente pensar algumas epifanias negativas, né, no Finisterra, porque mas eu acho que a gente poderia usar outro termo também, pensar em algo que é quase paradoxal, porque a epifania é quase sempre a epifania é a manifestação do divino, né, ou seja, a divinização das coisas comuns, para a gente pensar como isso vai aparecer no James Joyce, por exemplo, que é o grande introdutor da epifania na literatura moderna, né, pegando esse termo que vem do vocabulário religioso. Mas a gente pode pensar que, em alguma medida, o que nós temos aí, né, tanto em Carlos de Oliveira, mais especificamente no Finisterra, quanto também na Clarice, eu acho que na Clarice isso talvez seja até mais difícil de se ver muitas vezes, porque há acho que é uma domesticação maior da Clarice Lispector por certo discurso sobre sua obra do que sobre o Carlos de Oliveira, ou domesticações diferentes também. Acho que cada um acaba tendo uma domesticação por outro lado, em que não se percebe que a gente tem uma espécie de epifania do monstruoso. Eu acho que essa é outra categoria que talvez fosse interessante a gente mobilizar também para compreender essas obras, né? A categoria do monstruoso. O que nós temos no Finisterra, né, no fundo, uma visão do mundo natural como petrificação, por um lado. Acho que isso fica muito claro, é um aspecto que o Oswaldo trabalhou no seu livro, né, o Slow Motion, a partir do Walter Benjamin, né, ou seja, lembrando aquele trecho da origem do drama trágico alemão, em que fala da história como petrificação, que vai ter todas as consequências também na teoria estética do Adorno. Mas eu acho que mais do que a petrificação, a gente pode falar também que o que a gente tem ali é uma visão da natureza como sendo, pelo menos naquele momento, né, ou seja, diante desse quadro histórico ou pós-histórico, mais exatamente pós-histórico em que se está vivendo, né, a natureza já virou coisa monstruosa. Né? O que eu acho que complica bastante uma visão em que a gente pegue e interprete Carlos de Oliveira à luz de uma versão pacificada de ecologia também. Por isso até que eu referi muito brevemente a noção de intrusão de Gaia, né, da Isabelle Stengers, né, que eu até fiz aquele jogo, né, entre o et in Arcadia ego, pensar o et in Gaia ego, et in Gaia non ego, ou et in Gaia... Eu não posso concordar, mais com essa sua posição. Ou seja, em tudo isso que a gente tem uma visão de que não é Gaia não é a mãe natureza
no seu sentido mais banal, né? Ou seja, no sentido banal de maternidade, né? É a mãe natureza, se mãe for, né? No seu sentido mais radical, mais monstruoso, né? A gente não pode esquecer que... Se me permite, eu achei curioso que você falou de contracultura, não é? Achei curioso na conexão entre o Deleuze-Guattari e Lévi-Strauss e as últimas páginas de Tristes Trópicos, realmente são uma coisa, são uma coisa assustadora e terrífica, não é? É verdade. Mas a contracultura na sua leitura não tem nada a ver com aquela coisa neo-hippie da mãe natureza que nos vai purificar dos pecados do mundo, não é? Não é nada disso. E você usou uma expressão magnífica, a certa altura, quando fala da longa véspera da extinção. Não é? Que essa ideia de longa véspera, de facto, parece-me que é qualquer coisa... E a questão da extinção, ou não é? No Carlos de Oliveira há muitas coisas dessas, não é? Desde logo a Gisandra, que é um mecanismo muito assustador, aquela hibridização toda e uma figura do apocalipse, mas também na Clarice, a obra dela está cheia de figuras, ou o animal que devém uma coisa realmente desafiante, não é? Não é um animal domesticado, nem que seja uma galinha, não é? Até todas essas formas híbridas, ou a água viva mesmo, não é? Enquanto figura de tudo isso, e essa inquirição, não é? Como ela diz logo a abrir no Água Viva, eu quero interrogar o da coisa. O é da coisa. Isso é muito curioso, porque eu vejo o Carlos de Oliveira como um poeta, um dos grandes poetas da coisa, digamos assim, do objeto. E, nesse sentido, há poetas que foram muito importantes para ele. Acho, por exemplo, Drummond, que é um dos grandes poetas da coisa, não é? Ou Ponge, Francis Ponge, não é? Etc. E esse cruzamento, depois com a inquirição sobre a coisa em Clarice, não é? A coisa é um tema metafísico por excelência, não é? O Borges também tem aquele extraordinário poema sobre as coisas, etc. Mas na Clarice a coisa é realmente alguma coisa, um ponto absolutamente desafiante, não é? Em que tudo se reúne, funde, e é um desafio radical, como você disse, à consciência do humano, a tudo isso, não é? Põe tudo isso em causa e de facto é aquela coisa que você também disse muito bem, que Clarice aspira a uma espécie de atraso do pensamento, não é? E isso seria um ponto, talvez até para terminar, porque você, no fundo, tem pensado muito nisso e até tem escrito sobre isso, a partir não só do Oswald, mas também do seu interesse pelo pensamento ameríndio e pela questão do perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro. Mas estou a pensar também em pensadores ameríndios, não é? Sobretudo dois que me impressionam muito, e eu tento pôr os meus alunos também a lê-los, o Ailton Krenak e o David Schopenhauer, não é? Que são, enfim, duas figuras realmente desafiantes, aquilo que eles têm para nos dizer, e justamente isso, ouvi-los é o maior desafio, ou criar a disponibilidade para os ouvir, não é? Não é? Ou para os integrar no currículo. Acho que já uma vez discutimos isso, não é? Como é que nós integramos esta escrita, este pensamento num currículo, não é? Mas é como se isso implicasse uma espécie de regressão, não é? Ou no caso da Clarice, não sei se é uma questão talvez, não sei, você sabe disso muito mais do que eu, se seria uma posição metodológica ou ontológica, esse momento do atraso do pensamento, não é? Dar um passo atrás, ou se seria mesmo uma condição muito profunda, não é? E desse ponto de vista, de facto, esta aproximação entre os dois autores é muito instigante. Eu acho que você se referiu ao David Schopenhauer, né? Queria lembrar a grande metáfora que está no título do livro que ele faz com o antropólogo francês Bruce Albert, que é o grande compêndio do pensamento dele, que é a queda do céu. E a gente pensar como, em alguma medida, a queda do céu é outra imagem dessa grande véspera da extinção também, né? Ou seja, estamos à espera da queda do céu, estamos dentro da queda do céu em alguma medida, né? Desse espaço já aberto pela expectativa da queda do céu. E aí eu acho que poderíamos cruzar, né, os dois pensadores indígenas a que Oswaldo se referiu,
lembrar o que fala o Krenak, né? O que nos resta agora que estamos diante desse quadro, né? Que o Schopenhauer chama de queda do céu. E a resposta do Krenak é genial. Ele diz: nos resta contar histórias. Exato. Contar histórias. Acho que é a compreensão mais profunda do que seja a literatura. Exato. Seja a literatura, que sejam as artes. Exato, e há uma história que o Krenak conta, que foi buscar, não sei se é um antropólogo, né? Alguém que chega, não sei se é um antropólogo ou se é um cientista, ou um geógrafo, agora já não me lembro, que alguém que chega, isto passa-se acho que na América do Norte, né? Alguém que quer ir falar com uma comunidade indígena e diz, então, e a pessoa, não sei se é o chefe índio posso falar com ele? Pode, quando ele acabar de fazer o que está a fazer. E o que é que ele está a fazer? Está a falar com uma pedra, não é? Está a falar com uma pedra. E ele está horas a falar com a pedra. De vez em quando o cientista pergunta, mas então, já posso falar com ele? Não, não pode, tem de esperar. Tem de esperar. E acho que esta história resume todo esse desafio colocado ao pensamento, não é? Que há alguém que... Bom, nós encontramos isto, por exemplo, nos filmes do David Lynch. Exato. Há muitas coisas assim, estou a pensar naquela, agora não, Laura Palmer, não é? Aquela figura de mulher que fala com um tronco, não é? Que fala com um tronco. E isso, quando li aquilo, lembrei-me logo do David Lynch e essa ideia de alguém que está a falar com uma pedra e o outro, um representante, digamos, do aparelho do Estado, da ciência, tudo isso, tem de estar à espera de que a pessoa acabe de falar com a pedra. E isto, para um ocidental, é uma coisa terrível, não é? É uma coisa terrível, não é? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que este é que é o desafio, não é? E contar é todo um outro pensamento que há, né? É toda uma outra forma de pensamento. E eu acho, não por acaso, se a gente pensar no Levi-Strauss, né, que eu citei bastante hoje, ele lá há uma passagem, né, se não me engano, no Pensamento Selvagem, em que ele vai recordar, né, como em alguma medida nós reservamos à arte, ou às artes, né, esse lugar, essa espécie de reserva natural ou reserva indígena para o pensamento selvagem dentro das sociedades ocidentais, né? Então, acho que é muito curioso. Por isso também que a gente pode fazer... Eu acho que essa vinculação não é uma vinculação arbitrária. No final das contas, a gente acaba se reencontrando em algum ponto. Aí. E isso é uma ideia realmente muito poderosa, não é? A ideia de que a literatura e as artes são uma espécie de reserva étnica para nós pensarmos, como diria talvez Derrida, sem condição, não é? Sem condição e de forma incondicional sobre o mundo, não é? Sem nos virem cobrar imediatamente um sentido, uma mais-valia, etc, etc. Mas isto justamente é quase tão difícil como meter na cabeça de alguém que tem de estar à espera de alguém que está a falar com uma pedra. Exato. Acho que diria que no nosso quadro talvez seja mais difícil, inclusive. Exatamente. Dos orçamentos. Exato. Só gostava de lembrar já a este respeito, já que estamos a falar de duas obras muito radicais, o Finisterre, Água Viva, esses textos finais de Clarice, que Tristes Trópicos, como você também lembrou, eu tenho uma edição francesa, uma edição da Pléiade, um volume relativamente recente, do centenário, em que isso está bem estudado. Tristes Trópicos é um livro de viagens e de antropologia que tem lá dentro também pedaços de um romance, não é? Lévi-Strauss tinha escrito um romance, não sabia o que havia de fazer com aquele texto e depois fez copy-paste, basicamente, não é? Para editar o Tristes Trópicos, e isso mostra, no fundo, também isso, não é? Uma ideia de escrita muito poderosa consegue agregar coisas muito diferentes, e depois temos um livro inclassificável e tão extraordinário como Tristes Trópicos, e tão extraordinário como, no fundo, estes dois livros extraordinários de que você, Eduardo, hoje esteve a falar-nos, e agradeço-lhe muito por isso. Eu não sei se o Dr. Pedro Cardoso já está em condição, acho que há aqui um problema técnico com o som, não sei se está em condição de intervir. Eu queria só, enfim, agradecer aos conferencistas desta série, as suas intervenções, foram todas tão diferentes e tão enriquecedoras, e queria lembrar, para terminar, que esta série, no fundo, vai terminar com o colóquio Carlos de Oliveira, uma escrita tatuada, que
terá lugar em Cantanhede do dia 20 de novembro e em que irão participar pessoas que têm obras, em alguns casos importantes, sobre Carlos de Oliveira, e noutros casos vão se aproximar quase pela primeira vez da obra. É o caso de Rosa Maria Martelo, que fará a conferência de abertura, ou Ida Alves, professora da Universidade Federal Fluminense do Brasil. É o caso ainda de António Pedro Pita, também da minha universidade, tem uma obra vasta sobre o neorrealismo. Mas depois há duas pessoas que foram convidadas expressamente para falar de certos aspectos da obra de Carlos de Oliveira. A professora Rita Patrício, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que irá falar de Dante e Carlos de Oliveira. O Eduardo também poderia fazer uma intervenção neste aspecto, sobre a descida aos infernos. E o professor Sérgio Dias Branco, também da Universidade de Coimbra, que é de estudos fílmicos, e irá falar sobre o filme de Fernando Lopes, a adaptação de Uma Abelha na Chuva, e a importância e a singularidade desse filme no cinema português do início dos anos 70. Este colóquio, como disse, terá lugar no dia 20 na Biblioteca Municipal de Cantanhede. Ainda não está decidido se irá ser emitido em streaming ou não, mas provavelmente irá ser filmado e depois colocado online juntamente com estas conferências. E a nossa ideia é depois editar tudo, as conferências e os textos do colóquio, num volume. E nesse sentido, mais uma vez queria agradecer ao Eduardo por esta magnífica leitura. Este ano houve, só para terminar, 2 momentos em que nós vimos as vantagens de nós conhecermos pessoalmente pessoas, de trocarmos livros, porque a gente às vezes pensa que isto funciona por grandes projetos estatais, também é importante isso, não é? Mas eu tive a sensação disso agora, conhecermos as pessoas, falarmos de certos livros. O Eduardo também já me apresentou muitos autores brasileiros e livros que eu não conhecia. E também o Eduardo Jorge, um outro professor brasileiro que está na Universidade de Zurique, que este ano também fez uma excelente leitura de Finisterra, não é? Uma obra que tem esse caráter desafiante. E o Eduardo Jorge, num colóquio que houve na Universidade de Zurique, também fez uma excelente leitura da obra, e isso mostra, não é, que as obras e os autores sobrevivem assim, não é? Quando a gente leva um livro e dá a outra pessoa e diz, leia isto, talvez você venha a gostar. Não é? E depois começamos a trocar sugestões de leitura, e é assim que as obras se ramificam e que ganham novas dimensões, etc., como aconteceu hoje. Muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez. Agradeço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também à Câmara Municipal de Cantanhede por estas conferências, ao Dr. Pedro Cardoso, que, enfim, não conseguiu manifestar-se por razões de ordem técnica, mas esteve aqui dentro do sistema a ouvir, a assistir, enquanto também despachava coisas, naturalmente, da Câmara. Muito obrigado a todos, então, e muito boa noite.